Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Vamos para mais um fechamento de mercado aqui, tá? Dia 28, né? E algumas possibilidades para amanhã, tá? Tanto para o índice quanto para o dólar. Então vamos ao fechamento. O dia de hoje, né, pessoal? O preço até teve uma boa reação, né? Esse topo duplo aqui, né? Quando ele chegou nessa região, ele fez um bom retorno, né? Deu uma boa venda ali de quase 1.000 pontos, tá? Mas vamos aproveitar para a gente trabalhar aqui alguns cenários, né? E algumas leituras, tá? Dentro da metodologia do Allbrooks. Antes de vir para cá, pessoal, quero trazer aqui esse momento anterior, né? E trazer um momento também, né? Porque esse momento anterior ele falhou, tá? Essa leitura. Vamos lá. Para quem já acompanhou as aulas, né? Já está mais afiado. Quando a gente tem dois fechamentos, tá? Acima da MM20, certo? Sem que as suas extremidades, né? Toquem, né? A média móvel de 20, dois fechamentos completos, tá? A mínima não pode vir e fazer isso daqui, tá? Como foi feito aqui nessa barra. Dois fechamentos sem tocar, né, a média móvel de 20, beleza. Isso daqui, pessoal, né, chama-se, né, gap de média, tá? É quando o preço finalmente consegue, né, depois de uma longa movimentação abaixo das médias, ele consegue finalmente ter dois fechamentos completos acima, tá, da M20. Quando ele faz isso daqui, né, o Allbrooks nos traz que o gap de média ele antecede a MTR. O que é a MTR? A MTR, né, é uma reversão majoritária de tendência, tá? E essa MTR ele nos traz que ela tem 40%, né, de possibilidade de dar lucro, certo? Beleza? Então o que seria a MTR? Né? Que seria o último suspiro dos vendidos, tá? Antes de uma reversão majoritária de tendência. Então esse último suspiro dos vendidos, né, o que ele poderia ter sido? Né? Ele poderia ter sido, por exemplo, um fundo mais alto, caso ele tivesse parado aqui, né, e aqui tivesse tido, por exemplo, uma barra de reversão, né, e tivesse começado aqui uma movimentação de alta, tá? Então, aqui seria, né, a nossa MTR, certo? É um trade que tem 40% de possibilidade, né, trazida pelo Allbrooks de dar certo, só que ele é um trade de swing trade, né, que quando você entra ele gera uma movimentação, né, extremamente elevada. Então você tem um ganho muito melhor que geralmente 2 para 1, 3 para 1, né? E aí você vai acompanhando, tá? Do seu risco, beleza? Então, digamos que a gente tivesse tido, por exemplo, essa barra de reversão, né? Tomada de posição seria aqui, né? Stop aqui, né? E algo acima disso daqui, né? Que já daria 3 para 1, beleza? MTR, né? Gap de média. Gap de média antecede a MTR, que seria o último suspiro dos vendidos antes de uma reversão majoritária de tendência. Aqui falhou, né, pessoal? Tá? Até peguei esse exemplo anterior aqui para demonstrar que essa movimentação falhou. Não que ela falhou, né? Ela não teve, né, a movimentação de alta, né, para gerar a possibilidade da MTR, né? Veio com candles de baixo, né? Teve até gaps aqui abertos. Posterior a isso, né, pessoal, você vê candles de baixa, né? Você não vê, por exemplo, um preço de fechamento de reversão, você não vê um candle de reversão, né, de força, demonstrando interesse comprador, né, em toda essa movimentação. E aí ele cita, né, que a MTR ela pode ter fundo mais alto, né? Poderia ser com fundo duplo ou com fundo mais baixo, tá? Então, todas elas ainda assim seriam MTR, né? Particularmente para o índice eu prefiro quando ele não faz nem fundo duplo, nem fundo mais baixo. Eu prefiro fundo mais alto, tá? Porque aí eu consigo observar que a estrutura, né, de baixa não foi renovada, tá? Eu prefiro essa movimentação aqui para o índice. Então agora a gente vem aqui para agora, né, para o nosso fechamento atual. Como vocês podem ver, essa barra aqui ela fechou, né, completamente sem tocar a média móvel de 20. Né? Essa daqui ela tem o teste, tá? As demais estão, né, ainda dentro, né, da média móvel de 20. E aí a gente vem conversando com vocês, né, faz uns dias, né, que a gente tinha, né, esse canalzinho, né, e aqui a gente falou da WED, né, que estava para esperar um repique e tal, né? E para que isso daqui, né, para que essa tendência de baixa, né, ela deixasse de ser tendência de baixa, o que a gente precisaria? A gente precisaria de uma falha na estrutura, né? O que seria falha na estrutura? Seria deixar um fundo mais alto, né, e renovar uma máxima prévia. Beleza, ele cumpriu, né, temos um fundo mais alto e temos a máxima prévia renovada, tá? Agora já ficou essa outra aqui, né, que já tem até minha linhazinha ali, dá para eu ver o que o preço vai fazer quando ele chegar nessa região, né?
não tem um perfeito alinhamento, tá? Para ele subir dessa maneira, certo? Próximo dia pode confirmar um gap de média, né? Mais uma barra sem tocar a média móvel de 20. E aí a gente teria o gap de média que poderia ainda ter um fundo mais alto, um fundo igual, um fundo mais baixo e ainda assim ser a MTR, né? Que seria o último suspiro dos vendidos antes de uma reversão majoritária de tendência, tá? Então, peguei esse dia aqui para a gente poder estudar isso daqui para a gente ir conversando, né? E observando como que vai ser o comportamento do preço, né, a partir de então. Porque podemos ter o gap de média, uma MTR, uma reversão majoritária de tendência, né, que pode durar vários dias, tá? Essa regra de coloração azul aqui, né, quando ele fica com esse azul clarinho assim, né, ele nos dá a ideia de que ainda pode ser um pullback, tá? Ou que ele está indo, né, para uma transição, né, de uma reversão, de uma movimentação de alta, né? Sairia realmente da movimentação de baixa e iria para uma movimentação, né, de tendência de alta, tá? Beleza, pessoal? Então, aproveitei esse momento aqui, né, para a gente conversar sobre o gap de média, sobre a MTR, tá? Porque achei relevante. E lembrando, né, um setup de 40% de possibilidade, mas com, né, alto risco-retorno, né? Então, por ele pagar muito bem, ele tem um risco-retorno muito bom, então ele acaba compensando mesmo com 40% de possibilidade, como traz o Albrooks. Como o Albrooks nos explica, tá? Beleza? Então aqui a gente tinha o nosso topo duplo, tá, pessoal? Aqui, ó, que a gente tinha deixado marcado, né? Ele testa, né, milimetricamente, tá, o topo duplo. Se você vai voltar aqui no M60, ó, aqui é a ligação dessa linha. Ele testou milimetricamente essa movimentação, né, e veio fazer uma movimentação oposta de 1.100 pontos, tá? Beleza? Então foi bem interessante você ter mantido a marcação. E aí, pessoal, aqui no M60, o que vocês assistiram depois, né? O preço retorna às médias, sai com uma barra, né, rompendo a máxima da anterior, deixando o interesse comprador à vista aqui, né? Deixou de ser inside candle, né, que fecha dentro das máximas e mínimas dos candles anteriores. E aí a movimentação, né, de alta fantástica, né? Tá saindo das médias, barra não muito ampla, rompendo a máxima do anterior, né? Tudo que a gente quer, tá? De um lado só de todo mundo, né? De preferência ainda, né? Aqui é um Fab 4, né? Então o preço está de um lado só das médias. Aí aqui é o melhor dos mundos, né, pessoal? Para quem operou à tarde hoje foi fantástico, tá? M5. Aqui no M5, pessoal, a gente tem, né, o preço abrindo com gap de baixa, tá? As médias estavam super alinhadas para uma movimentação de alta, né? Quando o preço fechou aqui no dia anterior, ele estava até longe das médias. Mas era um super alinhamento, certo? Aqui no M5. Né? Vocês há de concordar que era um super alinhamento das médias, elas estavam super direcionais. Aí veio o gap de baixa. Gap de baixa é o quê? Interesse vendedor. Né? E aí o preço veio, né, e fez uma pequena correção. Aqui no M5 só até a média móvel de 50. Depois volta a subir, barra de ignição rompendo a máxima, né, da sua anterior. Né? Stop aqui pelo M5 caro, né, pessoal? 400 pontos, mas é um stop técnico correto, tá? Mas chegou a pagar ali, né, cerca de quase 700 pontos, tá? Eu vou explicar minha entrada ali pelo M1, tá? Por quê? Porque é o stop onde está mais agradável, né, pessoal? Tá? E aí aqui depois deu uma boa venda, né? Também está em frames menores, né? Aqui no M5, né? Quando chegou ali no topo duplo, né? Qual que era, né, pessoal, a possibilidade, né, a probabilidade de romper isso daqui de maneira direta, com mais duas, três barras, e até aqui em cima? Baixa, né, pessoal? Muito, muito baixa. Por quê? Porque olha a distância que estavam as médias, né? Sem ter um pullback, sabe? Sem o preço vir ali, né? Como ele veio fazendo aqui, né? Aqui ainda foi de maneira bem eufórica ainda, né, também, tá? Mas, né, depois você vê, né, aqui era o primeiro teste, tá, desse topo duplo, né, de dias, né? E aí ele faz o que? Um fundo duplo, certo? Fundo duplo, né? Fundo duplo e volta a subir, certo? Realinha as médias, faz pullback, né? E aí teve alguns gatilhos interessantíssimos ainda, né, para se pegar aqui depois mesmo para o M5, né? Só que é aquilo que eu falei, né, pessoal? Gatilho do M5, né? Você precisa achar um pivô, beleza. Você entrou aqui, esse daqui deixou um stopzinho legal, 186 pontos, tranquilo, né? Mas nem sempre a gente tem esses stops, né? Mais baratos ali pelo M5, pela volatilidade que o preço vem, né, trabalhando, tá? Aqui ele demorou, né, da venda, tá, pelo M5, beleza? Mas, né, você vê
declara tendência de alta. Associado lá ao M60, você sabia que era tendência de alta, né? No M60, o que você viu nas primeiras barras, né? Só um retorno, né, as médias. Né? Você viu aqui que no máximo ele testou a 9. Eu falo para vocês que quando o preço só testa 9 e não testa 20, isso aqui é uma super tendência de alta, tá? Então a gente sempre vai repetindo as mesmas coisas, né? Tá? Aqui é Fab 4 ainda, né? A abertura foi contra um Fab 4 aqui no M5, né? Então caiu, voltou a subir, fez um fundo duplo, né? Não teve fechamentos abaixo desse fundo duplo, né? Bons fechamentos, né? Continuidade, gap. Volta a subir, pequeno pullback, né? O preço se realinha, né? Fica de novo aqui, né? Entra no melhor dos mundos. Eu não opero à tarde, tá, pessoal? Nem sempre a gente tem dias assim, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi lindo, né? Movimentação alinhou, ficou tudo perfeito, né? Tudo aquilo que a gente quer, né? O preço trabalhando de um lado só das médias, as médias alinhadas, mas nem sempre assim. Eu cansei de devolver dinheiro à tarde, então eu me disciplino e tento operar pela manhã. E tento não fazer operação alguma, tá? Na parte da tarde me proponho a fazer outras coisas, né? Tá? Aqui deu uma travadinha, né, na região de volume aqui, né? Então vou colocar aqui no M1. E aqui no M1, né? Eu acabei não fazendo essa venda, né? Por quê? Porque eu queria comprar o dólar. Já vou explicar para vocês. Né, por conta da WED, né, que eu havia falado, e eu queria um motivo para comprar o dólar. Né? Devia ter feito essa primeira venda aqui. Desculpa, pessoal. Essa primeira venda aqui, normalmente, né, ela acaba trazendo um resultado interessante, né, quando tem espaço, né, para desenvolver. Qual que seria o espaço aqui, dentro da minha visão? 193 pontos, e aqui eu tinha até a MM200, pelo menos inicialmente, né, que seria meu primeiro alvo, 200 pontos. Beleza, tem um risco-retorno bacana, 1 para 1. Né? E está abaixo das médias, então podia ter esse retorno na média. Né? Tá? Abre com gap de baixa, teria esse vendedor. Né? Algum valorzinho, né, normalmente para a movimentação de baixa, ele acaba dando, né, pessoal? Não dá para esperar, já que ele vai me dar 1000 pontos de uma vez, né? Já que lá no M60 é alta, tá? Então a gente sempre vai fazendo aquelas junções, tá? Dos tipos gráficos para melhorar a nossa assertividade aqui, certo? E aí ainda pagaria até mais, né? Chegou a pagar cerca de 350 pontos, tá? Depois acabou tendo alguns outros gatilhos, né? E aí aqui, pessoal, muda a estrutura, né? Tá? Lá no M60 tendência de alta, nos 5 minutos também não tinha virado tendência de baixa, né? Não tinha tido gatilho de venda, né, tá? Então a gente vai associando as coisas, né? O M60 não tinha nem tocado na 9 aqui, tá? E aí, né, o preço veio e faz isso daqui, né? Deixa um fundo mais alto, né? Quando as barras começam a seguir aqui, certo? E aqui até foi uma boa sequência de barras, tá? Quando a gente for trabalhar a pressão de barras, né? A gente vai observar, né, que as máximas são todas ascendentes. É quando a gente tem uma boa perna, né, uma boa pressão. E as mínimas, normalmente, elas não vêm abaixo da mínima anterior, né? Aí ela aqui veio, né? Aqui mudou as coisas, né? Aqui, quando a gente for pensar naquela ideia de contagem de barras, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Aqui é uma L1, né? Tá? Beleza? Quando a gente está tentando achar um topo, tá? E aí o fundo mais alto. Beleza. Né? Acabei comprando aqui, né? Coloquei meu alvo parcial aqui, né, na máxima do dia, porque a gente já cansou de ver o preço chegar nessa região aqui e desabar, né? Então, compra aqui, né, tinha um stop razoável, né, 157 pontos, até aqui, ó, 269 pontos, né? E o segundo alvo da saída dessa movimentação, né, aqui foi, né, com 435, tá? Que era o fechamento do gap. E aí eu acabei realmente saindo da operação, né? Devia ter segurado um pouco mais, tá? Falha minha, pagou um pouco mais, podia ter pensado aqui no topo duplo também. Mas aqui também era, né, o terceiro alvo desse pivôzinho raso aqui, né? Tá? Que é desse pivô aqui, ó, certo? Essa afundada que deu aqui no preço e voltou a subir. Então era terceiro alvo aqui também, acabei, né, saindo aqui dessa movimentação. E depois mais nada, né? Aqui já tinha feito um capital legal, né? O dólar estava bem com a volatilidade bem melhor do que o índice, tá? E aí o preço veio aqui, né, pessoal, fazer aquele topo duplo lá do M60, né? Tem esse deslocamento aqui, tá? Mas é porque a gente colocou no M1. Mas aqui ele testa, né, exatamente aqui o topo duplo, né, que é aquele topo duplo do diário que a gente marcou, né?
E depois desse teste, né, ele fez essa movimentação fantástica de baixa aqui, né? Tá? Aqui, né? Então, se você vende aqui, né, você tinha um stop de 310 pontos por 1 minuto, tá, pessoal? Isso aqui é um stop técnico, tá? Por quê? Porque se você vende aqui, você, por exemplo, coloca seu stop aqui ou aqui acima dessa barra, no stopzinho de 50 pontos, qualquer violinada, né, que desce, que o preço desce, ele poderia vir aqui te stopar. Então, se você está acreditando já que isso daqui é uma movimentação de baixa, né? Por quê? Porque ele já atingiu um topo duplo, que é uma figura de venda, como a gente falou no fechamento de mercado de ontem, né? Era o momento de esperar para vender. Então você espera que deu a venda, beleza. Eu entro por quê? Porque aqui eu tenho contexto, né, pessoal? Eu sei que eu vou ter realização de lucro. É muito provável, né? As probabilidades aumentam quando o preço atinge determinadas regiões, tá? E aí se você vende aqui, né? Seu stop está aqui. Por quê? Porque mesmo que tivesse, por exemplo, aqui é a mesma leitura, né, pessoal? Gap de média, mesmo que tivesse uma MTR aqui com topo mais baixo, às vezes quase com topo duplo, até mesmo com topo mais alto, né? O topo mais alto nos estoparia. Ainda assim, né, valeria a entrada de novo, né, se o preço voltasse a cair, porque seria um novo topo duplo, tá? Então, entrada aqui, né, stop 300 pontos, né, e ó, né, cerca de 800 pontos. Então, pagou bem mais do que 2 para 1. Stop pesado. Então, aguenta também de maneira pesada. Pô, aguentei colocar um stop de 300 pontos, vou pegar pelo menos 300 pontos, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, veio aqui, travou na MM200, pullback, médias super alinhadas, ganharam boa direção. Deixou novo gatilho aqui, ó, stop dessa, 250. Tô falando de stop pro M1, viu, pessoal? Pagou os 250, tá? 270 também. Para vocês verem, né, como tá difícil você manter um stop aqui pelos 5 minutos, tá? Preço se alinha, volta às médias, gatilho de venda, né? Stopzinho aqui, ó, de 100 pontos, né, até o fundo duplo 159, tá? Aqui não andou, né? Você seria estopado, tá? Aqui na cara do... Aí você tinha que vender na cara do fundo duplo, né, pessoal? Aqui, ó, tá? Seria uma venda exatamente na cara do fundo duplo. Particularmente eu falo para vocês para não fazer essas vendas. A gente faz aqui, né? Por quê? Porque o fundo duplo é um alvo, né? A gente sabe que pode gerar um repique, né? É uma figura de compra. Então, não quero vender exatamente em cima de uma figura de compra. Eu quero vender depois do rompimento, voltou para fazer um pullback, beleza. Antes, beleza. Em cima, né? É melhor não. Aqui, ó. Outra interessante, né? Outro fundo duplo seria bem aqui. Tudo bem você vender aqui, ó. 119 pontos. Né, e 120 pontos para o fundo duplo. Né? E aí pagou até mais. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Sempre saindo das médias, né? Opte por gatilho saindo das médias, beleza? Aqui. Falha da estrutura, né? Aquilo que a gente vem falando, né? Mínima, mínima mais baixa, mínima, mínima mais baixa, mais baixa. Opa, mínima mais alta. Até então o topo de referência era esse aqui, ó. Aquela mesma ideia que a gente vem conversando lá do diário. E aí o preço vem e renova essa máxima, que era a máxima prévia até então, né? E ele vem e faz um fundo mais alto. Beleza? Interessante. Deixou gatilho de compra. Opa! Ponto negativo disso daqui, estava muito perto do topo duplo, tá? Se estivesse um pouco mais afastado do topo duplo seria mais interessante. Por exemplo, uma barra fechando por aqui. Né? Mas essa barra aqui ela é uma boa barra por quê? Porque ela reverte, né, várias outras barras, tá? Então, você teria, por exemplo, uma entrada aqui, né? Um stop de 199 pontos, né? De maneira rápida, né? Ele acabou pagando 1 para 1, tá? E aí, né? Essa aqui foi a primeira entrada, né, do dia e aí pagou bem mais, né? E aí ele vem fazendo pullbacks, né, pessoal? O que que virou isso daqui, né? Virou um bom, né, canal de alta, certo? Ele sobe, volta para testar 20, sobe, volta para testar 20, sobe, volta para testar 20, sobe, né? Tá? Até que aqui rompeu, né, essa movimentação. Mas foi, né? Como vocês podem ver, né, um bom canal de alta até. Canal de alta bem saudável até, né? Movimentações sempre próximas do pivô, né? Uma movimentação bem técnica, né, até. Tá? Troca de polaridade nas cabeças dos pivôs. E aí aqui teve de novo, né, depois dessa pequena lateralidade, né, sobreposição de barras, né, e mais movimentação de alta, né, tá? Então teve bastante movimentação, né, não foi um dia que a gente pode dizer que é um dia parado, né, pessoal? E ali o preço sempre trabalhando, né, no Fab 4, tá? Que é o melhor dos mundos, né, o nosso Éden dos trades ali, que é o preço trabalhando de um lado só das médias,
gatilhos saindo das médias, né? São sempre os que menos vão te dar calor, menos vai voltar contra a tua posição, você nem vai ver drawdown nisso aqui, tá? E aí, né, pagou mais bons pontos ali até quase no fechamento do mercado, né? Tá? Então, um dia, né, praticamente de super tendência, né, pessoal, tá? Virou depois, certo? E para amanhã, né, pensando já em possibilidades para amanhã, o preço está alto, né? Está afastado das médias de novo, está mais ou menos como isso daqui. Então eu vejo aqui que isso daqui precisa de um pullback, tá? Para uma continuidade. Se ele abre ali no topo duplo, pessoal, qual o topo duplo? Esse outro aqui agora, né? Lá do diário, lá que a gente deixou marcada a nossa linha. Se ele abre em um gap de alta aqui, né? Já acaba dando, né, uma possibilidade de venda, de retorno às médias. Não que essa tendência vai mudar, né, pessoal? Mesma coisa que eu falei do outro dia aqui. O preço chega, testa essas regiões, né, ele pode muito bem fazer um retorno às médias. O M60 está super alinhado, né, pessoal? Isso aqui é um Fab 4 aqui no M60, tá? Mas, né, o preço ele não sobe, né, em linha reta, ele acaba fazendo isso daqui, ó, pullbacks, né? Pullbacks às vezes mais profundos, né? E aí ele está fora do nosso canal. Outro ponto, né, que ficou faltando, né, fazer aqui, né, é isso aqui, ó. Tá? A gente tinha feito, né, daquela outra vez, mas eu acabo apagando porque fica muitas linhas ali para vocês, fica confuso. Mas a gente tem o terceiro alvo, tá? Lembrem, né, sempre que houver, né, rompimento de canal, trabalhar movimento espelhado, tá? Que aí você trabalha fibra espelhada e normalmente ele vai dar, tá? Beleza? Então, aqui, né, terceiro alvo praticamente chegando, né? Então se ele abre, dá esse terceiro alvo, né, e testa aquele topo duplo, né, que está pouca coisa acima, né, vai ficar interessante para um pullback talvez um pouco mais profundo, tá, pessoal? Depois do terceiro alvo ali a gente fica um pouco mais esperto, tá? Para pensar em continuidade imediata, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Só esperar ele carregar, pessoal. O dólar, né, hoje ele deu gatilho de venda, né, aqui na abertura, tá? E isso deixou as coisas um pouco complexas, né? Por quê? Porque eu queria comprar o dólar. Porque lá no M60 ele havia fechado no all edge, então eu estava buscando razões para poder pensar em comprar, tá? Eu não estava pensando em vender. Mas a estrutura do dia não deu, né, essa possibilidade de compra, tá, pessoal? Beleza? Aqui, né? Esse gatilho aqui, ó, tá? Gatilho de venda que apareceu aqui, tá? O gatilho aparece no dia, na hora que a barra abre, tá? E aí ele deu esse gatilho de venda. Só que eu queria comprar para pegar uma subida, né? Eu falei para vocês, eu esperava um repique. Né? O que é um repique? É um retorno às médias para poder cair mais forte, né? E ele praticamente deu esse repique só nesse gap, né? Fez só isso aqui, né? Ele abre no gap de alta, vem bem aqui, né? Sobe 10 pontos e, né, só desaba, né? Depois, tá? O que eu tenho aqui, né, de suporte agora? Eu tenho essa região de resistência de suporte por volume, tá? Ele testou ela aqui. Eu não tenho perfeito alinhamento das médias, né? Eu tenho a MM20, a MM50 aqui, a 9 e a 20 bem lá em cima, tá? Então não é o melhor dos mundos para uma descida direta, tá, pessoal? Apesar disso daqui, né, ser uma boa movimentação de baixa e ter muita pontuação, né? Eu ainda não estou crente, né, que isso daqui é uma movimentação já completa de baixa. Eu precisaria de um pullback, um realinhamento do preço com essas médias, né? E elas sim trabalhando de um lado só, né? Como tiveram nesse momento aqui, tá? Ainda não é a nossa realidade, então ainda pode ser um pouco confuso as coisas por aqui, tá? Aqui, né? O fechamento, né? Tá clara, né? Não tem nem o que falar, né? Tendência de baixa, bem clara mesmo. Eu preciso apagar um pouco dessas linhas aqui, né, gente? Deixa eu colocar o diário. Faltou falar isso aqui, né, pessoal? Pensando em retração, né, da máxima, né, de toda essa perna de alta, tá? Até agora, né, ele veio aqui no 38.2, né, e veio próximo dos 50%, né? Também são níveis de retração, tá? E o último nível, 61.8, né? São movimentações onde a gente ainda pensa, né, em possibilidades, tá, de retorno da movimentação, beleza?
E olhando aqui no M60, né, a gente estava numa clara tendência de baixa. E aí o preço abriu aqui, ó, nesse gapzinho, né? E a gente sempre está de olho ali no M60, né? Porque é um gráfico que sempre está aberto ali para mim. E aí eu tinha aqui essa barra abrindo aqui, lá no diário, gatilho de venda, e eu tentando pensar em comprar aqui, né? Tentando achar uma razão para entrar, para pegar, por exemplo, eu gostaria, né, que ele tivesse vindo, por exemplo, até próximo da 20, né, até a região da VWAP ali. Tá? Então teria dado uma comprinha legal. Não veio, né, pessoal? Tá? Fazer o que? A gente respeita o preço, né, e segue ele. E aí ele faz essa movimentação, né, de baixa fantástica, né, que foram quase 80, mais de 80 pontos. Tá? Depois o que, que acontece? Ela desce reto? Não, pessoal, ele dá uma lateralizada, chega próximo das médias, deixou o gatilhozinho de venda, a barrinha pequena, ela reduz a volatilidade e na barra seguinte ela expande, né, essa volatilidade, né, aquela respiração, né, que o Oliver fala, né, das barras. Tá? Uma barra pequena ela muitas vezes pode, né, preceder, né, uma barra ampla. Tá? Então, atenção a isso também. Aí aqui no final da tarde acabou descendo ainda bem mais, né? Foi um dia muito, muito bom, né? Se tivesse operado o dia inteiro, acho que tinha feito um capital bem bacana no dia de hoje, né? Mas, como foi falado, né? A gente se disciplina para operar, às vezes a gente devolve, às vezes a gente fica tentando operar em lateralidade, tá na parte da tarde, aí você vai se irritando ali. E aí, ao invés de você crescer, né, seu patrimônio aos poucos, né, você acaba devolvendo ali, porque você fica querendo ali encontrar trade, você já está mais cansado, né, seu foco já não está mais tão legal, tá? Não sei que seja algo muito, muito claro, né, para você estar entrando, beleza? Então, o dólar, né, pessoal? Aqui no M5 nem dá, né, pessoal, para ver aquilo que eu postei lá de manhã, né? Então, e fora que, né, os gatilhos de entrada aqui, né, estão com valores absurdos, né? Beleza, continuidade, gap aberto, né? Alta probabilidade, aqui é quando o AL cita, né, que a gente tem mais de 80% de chance do preço chegar primeiro no nosso alvo do que chegar no nosso stop, né? Aqui, ó. O que é que vocês estão vendo aqui, né? Gaps abertos, alto deslocamento do preço, trades de alta probabilidade, tá, pessoal? Beleza? Teve um deslocamento realmente fantástico, tá? E aqui de novo, né? Tá? Aqui não, né? Fechou. Aqui mais esse, né? Então, quando você vê bons deslocamentos, né, do preço, normalmente você está vendo, né, pelo menos um gap aberto ali dando start, né, essa movimentação. E se você começar a se ligar nisso, você vai perceber melhor, né? E você vai começar também a se ligar nisso daqui, né? Essa ausência de gaps nessas movimentações aqui, que é essa confusão aqui, né, que o preço não sai do lugar, beleza? Eu vou colocar no M1, né, só para demonstrar para vocês mais ou menos a ideia, né, que eu tinha tido ali. Aqui, pessoal, M1, tá? Só para trazer aqui uma luz mais ou menos, né, do que eu vinha pensando ali, né, na parte da manhã. Aqui, né? O preço abre com gap de alta, né, interesse comprador. Beleza, deu um gatilho aqui no M1. Se tivesse entrado aqui, até teria pego ali nos 6 pontos, tá? Tranquilo, né? O que eu estava esperando? Eu estava esperando pelo menos romper um pivô de alta, né, e que não renovasse mínimas, né? Que é o quê? Né, a estrutura de alta, certo? Então eu tinha até então essa mínima aqui, minha mínima vigente do dia, né, e tinha essa máxima. Falei, beleza, já que eu estou no M1, né, na primeira confirmação que ele der, se ele fizer um pullback depois aqui, retornar para as médias e sair daqui com gatilho, perfeito, eu estou entrando. O que, que eu queria? Eu queria isso aqui, né, tá aqui tranquilo, né, tá mais alto, e eu gostaria de ver isso aqui. Beleza, ele renova a máxima, ele faz um pullbackzinho, me deixa um gatilho saindo das médias aqui, eu entro e vou ser feliz, né? Eu vou pegar lá, tentar pegar a média móvel de 20, né? Ele já estava em cima da média móvel de 9. Né? Vamos tentar pegar uma movimentação ali até a média móvel de 20, uns 30 pontos, né? Mais ou menos a gente tinha aqui de espaço. Então essa era a minha ideia aqui no começo da manhã. Né? Por conta de ter falado, né, que a gente tinha, né, o fechamento de uma wedge, né? Podia abrir com gap de alta e podia ir para uma movimentação de alta, tá? Só que a estrutura aqui, né, pessoal, que a gente tinha projetado mentalmente, ela não veio, né? O que veio acontecer aqui? Né? Veio fazer nova mínima, né? E o preço não renova a máxima, tá? Vocês podem ver as marcações aqui. Bom, se ele não está renovando mínima, quer dizer, se ele não está renovando máxima e está renovando mínima, que estrutura que é essa? É uma estrutura de baixa, certo? E aí ele vem e faz isso aqui. Né? Eu falei, opa, uma barrona ampla, né? Essa daqui deixou até um stopzinho
interessante, né? Porque aí você venderia aqui, né? E ia manter seu stop aqui, protegido pelas médias, né? Tá? Aí eu esperei mais um pouco, falei, vamos ver, né? Mais uma barra aqui. E aí, né? O que que o preço fez, né? Fez essa nova barra de baixa aqui, e depois mais uma, né? Rompendo e fechando abaixo da mínima da anterior, né? Demonstrando interesse dos vendidos. Então eu tive uma entrada aqui, ó, com stop de 12 pontos, né? E aí o preço, ó, desceu 50 em 20 minutos, né? Isso aqui foi uma movimentação muito, muito boa, né, pessoal? Teve outro gatilho de venda aqui, né? Outro gatilho de venda aqui. Esse daqui eu já não recomendo que vocês peguem, tá vendo? Ele está mais afastado das médias, ele nem está próximo. Já está bem afastado das médias, né? Ele poderia já gerar um pullbackzinho mais chato, né? Mas ainda assim ele teve continuidade. Aqui foi a segunda entrada, né, pessoal? Que já tinha um stopzinho melhor, 9 pontos, né? E aí pagou, né? Cerca de 10, 11 pontos ali até o fundo duplo, né, pessoal? Que é uma estrutura de alta, né? Já tinha andado bastante, então não ia pagar para ver, né? Para ficar nessa movimentação aqui. Então, eu saí integral aqui, não fiz, né, parcial. Na outra eu saí, né, na parcial aqui, como eu falei para vocês, né? Vendi aqui, tá? Fiz uma parcial aqui, né? Tá? Tinha 12 pontos de stop, né? E aí aqui com mais ou menos 18 pontos, mais ou menos, acabei fazendo uma parcial, tá? E depois saí aqui, né? Depois mais esse outro trade. E aí foi fantástico ainda, né? Olha o tanto de gatilho de venda que acabou dando certo ainda, né? Mas já tinha batido bem a minha meta, né? Então tá bem tranquilo. Aqui, né? Sempre é a mesma questão, né, pessoal? Sempre a ideia de troca de estrutura, né? Você vem sempre tentando entender nessas movimentações que o preço vem fazendo. Né? Falei, opa, cadê a mínima aqui? Né? Tinha ainda um suporte por volume aqui. Né? Cadê a mínima aqui? Né? Cadê a renovação dessa mínima? Não veio, né? E aí o preço vem, né? Acaba rompendo essa máximazinha aqui. Né? Já mudou a estrutura aqui, certo? Deixou alguns gatilhos de compra aqui. Quer algo mais seguro ainda? Tem esse outro pivô aqui, certo? Região de volume, beleza? Rompeu a movimentação, voltou. Isso aqui é o que, pessoal? Um pullback. Gatilho saindo das médias, barra. Né? A barra não foi tão boa, né? Por quê? Eu digo essa barra não foi tão boa? Porque ela não rompe a máxima da sua anterior, tá? Quando ela rompe igual essa outra menorzinha aqui, acaba sendo mais interessante. Mas deixou um stop muito bom, né? Agora é um stop de 4, quase 5 pontos. Né? E pagou quantos pontos de maneira rápida? 11, né? Se você segura um pouco mais, né? 34, beleza? E aí o preço lateralizou, né, pessoal? Lateralidade, sobreposição de barras, né? Ausência de continuidade, né? Lembrando lá daquela outra aula que a gente fez sobre o Brooks, né? Falando sobre consolidação, né? E essa lateralidade ela veio deixando alguns sinais, né? É sempre interessante vocês observarem sinais. Até aqui, né? Opa, topos e fundos ascendentes, coisa linda, né? Manutenção da estrutura. Então sempre foquem nisso. Né? Opa, rompeu essa estrutura aqui, certo? Quando o preço vem abaixo dela. Rompeu um fundo, né? Parou de renovar máximo, o que você tem, né? Agora você tem a possibilidade de ter uma estrutura de baixa. E vender, né, acaba sendo um pouco mais interessante. Por quê? Porque você já não está mais renovando o máximo, né? Então você pode esperar que o preço venha o quê? Renovar mínimo. Tá? E o preço veio renovar mínimo. E não veio renovar máxima, né, pessoal? Tá? Você até consegue ver, né, praticamente um canalzinho aqui. E esses pequenos sinais, né, foram levando o preço para movimentações de venda. Então você, ao invés de ficar pensando em massa, em comprar, né, já que você está vendo que o preço não está renovando máxima, né, é melhor você pensar em vender. Já que quando ele não sobe tanto, mas quando ele desce mais. Né? Então é uma lógica, né? Aqui de novo, né? Você vender aqui, por exemplo, nesse gatilho. Ele veio fazer o quê? Renovar mínimo, né? Agora, por exemplo, se eu compro nesse gatilho aqui e eu sei que ele não está renovando o máximo, eu não posso nem esperar que ele venha aqui acima, né? Porque a estrutura que ele vem fazendo é de topos e fundos descendentes, né? Igual aqui. E opa, tem um stopzinho de 2 pontos e meio e eu tenho um alvo de quase 4, né? Fundo anterior, um pouquinho coisa abaixo, né? Seriam os 4 pontos. Né? E a estrutura, né, veio se mantendo, né, pessoal, tá? Topo duplo, né? E aí lá no finalzinho da tarde, né,
acabou gerando mais uma movimentação muito, muito violenta, né, de baixa. Tá? E sempre, né, o preço veio, né, desde lá de cima, como vocês vieram vendo, mantendo a estrutura de baixa, né, topo duplo aqui, gatilho de venda, né, stop de 10 pontos, né, e aqui pagou mais de 30 de novo, né, para quem estava operando ali ainda por volta das 4 horas. Beleza, pessoal? E aí, finalzinho do dia, né, movimentação de alta. E é aquela mesma ideia, né, pessoal? Sempre a mesma ideia. As características, né, de quando que o preço começa, né, a fazer movimentações distintas, né. Ó, aqui ele já renova a máxima, certo? Tem o gap de média, tá? Veio fazer fundo, fundo inclusive mais baixo, né? Então aqui a gente pode ler isso daqui dentro da leitura do Walbrooks, né? Temos aqui nosso gap de média, né? Nossas duas barras pelo menos fechando totalmente sem testar a média móvel de 20. Movimentação de baixa, né, que seria a nossa MTR. Essa é uma MTR com fundo mais baixo, tá? Então é uma low, né, MTR, uma LL MTR. Depois ele deixa um fundinho aqui mais alto. Olha que interessante. Se você presta atenção nos detalhes, né? Que você tinha esse fundo, né? Ele depois veio fazer um fundo mais alto. Depois ele não vem renovar mais essa mínima. E aí por fim ele renova uma máxima, né? E aí né, tivemos uma boa MTR. Beleza, pessoal? Né? Então a ideia de risco retorno, né? Tá? Olha quantas vezes nessa perna aqui equivale, por exemplo, a essa movimentaçãozinha aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, bons estudos, né? Bons trades amanhã. Deixa eu só falar do dólar, né? O dólar ele deu, né, aquela ideia, ele está em cima daquela resistência, né? Aquele suporte, né, que a gente falou, tá lá no diário. Aqui no M60, para a gente pensar em alta, pessoal, a mesma coisa de sempre. Ah, eu quero comprar, beleza. Se a gente quer comprar, a gente precisa que o preço, né, nos dê uma estrutura de alta, né? Ele venha, por exemplo, aqui, opa, estou precisando apagar um pouco essas linhas aqui. Se a gente quer, né, que o dólar nos dê, por exemplo, compras, né, a gente precisa, né, que ele renove uma máxima prévia, certo? Aí depois ele até pode descer, né, para a gente comprar até de maneira um pouco mais tranquila, né, porque não sobe de uma vez, né, pessoal, tá? E se subir, né, até então seria, né, retorno às médias, certo? Então, atenção, isso daqui por enquanto é tendência de baixa, não tem nada aqui que nos diga que isso daqui já vai subir, tá? Aqui pelo M60. Então, sempre de olho ali nas estruturas, né, que estão se formando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mesma coisa para o índice, né? Mesma coisa para o índice, né? Ali até dá, né, um pouco mais a ideia de um retorno às médias depois desse terceiro alvo aqui, tá? De um pullback um pouco mais fundo ali, né? Testar 20 e tal. Né? Mas só se ele abrisse, né, bem já posto esse alvo ali, já dando outro topo duplo, que aí já é outra figura gráfica, né? O dólar, né, ele não tem, né, esse fundo, né, próximo ali, né, porque foi uma subida que não deixou, né, a gente com muitos pivôs ali, né. E aqui, mas esse aqui tá um pouco afastado, né, tá? Beleza, pessoal? Então, atenção amanhã, né, M60 aqui não tem nada ainda, né, dizendo que isso daqui já, a não ser o afastamento das médias, né, o retorno a 9, tá? Pouca coisa ali. Mas para que a gente pense, né, na movimentação, opa, posso comprar o dólar para ficar, né, um pouco mais tranquilo, né, seria interessante a gente ver, né, algo como mais ou menos aconteceu aqui, né? Tá? Estrutura de baixo, estrutura de baixo, estrutura de baixo, né? Opa, quando que falha, né? Falha quando, né, renova a máxima, então só que agora pode vir um fundo mais alto, né? E aí voltar a subir. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, bons estudos. Se gostou, né, curta, compartilhe o vídeo aí com os amigos, né, para o canal ir crescendo e a gente continuar, né, produzindo material para vocês. Valeu, pessoal.